Nesse vídeo vai falar sobre a história da Índia Antiga e sua cultura, religião, sociedade, economia e curiosidades. O Paquistão começou a ser ocupado por volta de 7000 a.C. Assim como na Mesopotâmia e na China, o rio foi essencial para o desenvolvimento da civilização que vivia ali. Por volta de 5000 a.C., eles ficaram conhecidos como o povo do Vale do Rio Indo, e de lá surgiram os povos que começaram a viver em toda a extensão da Europa e Ásia, entre 4000 e 1000 a.C., chamados indo-europeus. Por volta de 2600 a.C., surgiram duas grandes cidades, Harappa e Mohenjo-Daro, que estavam às margens do rio Indo e seus afluentes. Estudos arqueólogos indicam que Harappa era a cidade mais antiga do Vale do Rio Indo. Harappa era circundada por grandes muralhas. Além disso, a cidade havia um sistema de fornecimento de água e uma rede subterrânea de esgoto. A maioria de seus habitantes vivia no campo e a agricultura era a base da economia. Plantavam-se frutas como melão, além de trigo, cevada, damasco, ervilha, entre outros alimentos. Os harapenses desenvolveram um artesanato absolutamente variado que servia para o uso doméstico e para a troca. Eles produziam ferramentas de pedra, metal, utensílios domésticos e até joias. Por volta de 1900 a.C., as cidades harapenses entraram em declínio. Por razões desconhecidas, essas cidades foram aos poucos sendo abandonadas. Com a chegada de povos nômades e guerreiros de origem ariana vindo da Europa Oriental, esses povos se estabeleceram perto do vale do rio Ganges, onde construíram uma nova civilização. A língua falada por esses povos era semelhante às usadas na Índia, como demonstrava artefatos em sânscrito, em uma coleção denominada Vedas. Composta entre 1500 e 900 a.C., a coleção resume os ensinamentos do hinduísmo. Estes livros tratam-se de um conjunto de hinos religiosos, preces, fórmulas mágicas e comentários sobre a natureza humana. Os Vedas eram tão importantes para o estudo histórico do período e é tão grande que naquela época eram conhecidos como o período védico. Nesse tempo, os arianos se sentiam superiores aos nativos, e com esse preconceito foi um dos fatores que deram origem à sociedade de castas. A trajetória da civilização indiana tem início em 3300 a.C., onde se encontra vestígios de um dos mais antigos centros urbanos formados nas proximidades do rio Indo. No século XVI a.C., o território indiano foi alvo da ocupação de uma série de tribos nômades que se encontram no atual Irã, conhecidos como Áryas. Esse período de ocupação foi o início do período védico, que vai de 1500 a.C. até 500 a.C. Em questão política, a Índia não era um país unificado. Há muitos números de pequenos estados dominados por monarcas, chamados Rajas. No século IV a.C., Chandragupta iniciou o processo de unificação da Índia antiga, através da conquista de inúmeros territórios. Em 185 a.C., o reino se fragmenta novamente, em vários estados independentes. A sociedade indiana se caracterizava por um rígido sistema de castas, completamente fechadas, onde cada membro exercia uma função específica e vivia em lugares diferentes. Na Índia Antiga, a agricultura e pecuária eram a base da sua economia. Eles cultivavam trigo, algodão, frutas e algumas outras coisas. Para plantar, eles usavam grandes canais de irrigação. Já a criação de gado também era muito importante para eles, sendo uma de suas principais fontes de riqueza. Além disso, eles produziam tecidos, porcelana, objetos e vasos. Tudo isso era comercializado com os povos do Oriente Médio, gregos e romanos. Nos dias de hoje, a Índia é a 7ª maior economia do mundo, 2 posições à frente do Brasil, mas mesmo com a economia tão boa, sua moeda não é valiosa. A rúpia indiana perde até para o nosso real.
R$ 1 equivale a 16 rúpias indianas. E foi em 1991 que houveram reformas econômicas que fizeram com que a fome, pobreza e analfabetismo começassem a diminuir. Antiga surgiram diversas religiões, muitas delas existem até hoje e são seguidas por milhões de pessoas. A religião era uma grande importância na vida dos indianos e tinha influência em diversas áreas da sociedade. Uma delas era o budismo. Essa religião, que também era considerada uma filosofia de vida, surgiu no século VI a.C. Foi criada por Siddhartha Gautama, o Buda. A doutrina central do budismo é baseada nas 4 nobres verdades. A vida é dor, o desejo gera dor. Para terminar a dor é necessário que acabe o desejo. Para que o desejo acabe é necessário seguir algumas regras morais. E a vida simples e voltada para o espiritual. E também havia o Vedismo. O Vedismo é a mais antiga das religiões indianas, surgiu entre o século X e XV a.C. Essa religião está baseada na mitologia e nos ensinamentos e ritualismos contidos no Vedas, escrituras sagradas. Nesta religião também havia várias divindades, estas que representavam em sua maioria as forças da natureza. E também havia o Brahmanismo, ou hinduísmo. Esta religião, que também era considerada uma filosofia, tem como origem o Vedismo. Esta religião tinha crença em diversas divindades. Essas divindades estão ligadas a diversos aspectos do Criador, conhecido como Brahma. Junto com Brahma, Criador, a trindade do Brahmanismo é composta por Shiva, Destruidor, e Vishnu, Conservador. O que pouca gente sabe é que a Índia era um país à frente da sua época. Ainda no século VI a.C. já havia a prática da cirurgia. Nessa época existia um famoso médico chamado Sushruta. Ele possui um livro bem famoso, o Sushruta Samhita, livro de plantas medicinais e diversos procedimentos cirúrgicos que prometiam tratamentos a mais de 1.100 doenças. Isso comprova que a Índia era um país muito à frente da sua época. Outra curiosidade que você provavelmente não sabia era que durante o período védico entre 1500 e 500 a.C., a sociedade indiana era provavelmente a mais igualitária do mundo naquela época. Embora a sociedade fosse patriarcal, o poder e domínio era dirigido apenas aos homens, as mulheres eram altamente respeitadas, podiam se tornar sábias e videntes, receber educação como os demais e possuíam os mesmos direitos, inclusive em debates políticos, que raramente eram feitos na época. Esse foi o vídeo, obrigado pela atenção, bora, os